Fui economizar e esse erro quase custou a minha vida. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre pneus que estão ficando escassos em determinadas medidas e carros muito específicos. E lá eu falei que eu ia contar uma situação muito inusitada que aconteceu comigo e grave também, envolvendo pneus remoldados, os mais conhecidos pneus remoldes. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre o pneu remold, a vantagem, porque não tem as vantagens, só tem uma vantagem só, e as desvantagens. Vamos lá, meus amigos, o que é um pneu remold ou remoldado? Nada mais, nada é do que um pneu que não é feito do zero, ele é feito com a estrutura ou carcaça de pneus usados. Aqueles pneus que já gastaram, uma fábrica vai lá e compra aquelas carcaças e faz uma capa, entre aspas, uma estrutura externa nova para esse pneu fica assim, aparentemente novo. Porém, aí que vem os poréns. Vamos começar com a única vantagem. A única vantagem que existe no pneu remold é que ele sim é consideravelmente bem mais barato do que um pneu feito do zero, seja importado ou de marca de primeira linha. Chega, meus amigos, a 30% a 50% mais ou menos abaixo de um valor de um pneu feito do zero. Essa é a única vantagem, cara. Mas aguenta aí que já já a gente vai falar também o que aconteceu comigo, o que aconteceu com meu pai envolvendo o pneu remold. Não é mentira, porque o barato pode sair muito caro. E justamente por causa disso também, que o pneu tem aquela capa, ele é recapeado ou remoldado, o pneu pode sim apresentar problemas de aderência. Foi o que aconteceu comigo e já já vou te contar. E podem também ter o fato de soltar aquela capa que o pneu foi remoldado, podendo causar um acidente e tirar vidas, meus amigos. E foi justamente o que quase aconteceu comigo e com meu pai. E outro fato também, justamente porque o pneu foi recapeado ou remoldado com aquela estrutura usada, pode ser que essa estrutura não esteja totalmente viável para rodar de novo, e isso é muito perigoso. E também pode causar problemas para balancear as rodas. Com o pneu remold já vi muito caso de borracharia, o cara encher a roda de chumbo, o dono tá ali do lado olhando assim, nossa, quanto chumbo, justamente por causa disso. Pneu remold tem o peso desbalanceado, é uma desgraça, o barato sai caro. Não adianta me xingar, meus amigos, essa é a minha opinião e eu já quase me ferrei. É aquela dica, se você tem aquele carro X e não consegue mantê-lo, não consegue colocar um pneu decente, o importado pelo menos, não tenha carro, é dica que o tio aqui te dá. Agora vamos aos fatos que aconteceram comigo e com meu pai. Começando o que aconteceu com meu pai lá em 97, se eu não me engano. Meu pai tinha uma Chevrolet Marajó e meu pai era muito mão de vaca com lance de carro, né? Ele tinha condições. Não é que fique lambendo o carro, enfeitando o carro, não. Meu pai era pão duro mesmo. Pai, desculpa aí, o senhor pode estar vendo esse vídeo. O senhor era muito mendigo. Vamos combinar, né? Mas olha só, ele foi trocar os pneus do carro. Aí viu que os pneus da marca X, boa, famosa, era 100, vamos supor um valor, que naquele tempo eu não lembro quanto era, eu era adolescente. Ele foi lá e viu que o pneu remold era 50 e colocou 4 pneus remold no carro. Sendo então, ele estava na rodovia BR-040 aqui no Rio, um pneu de trás, saiu a capa remoldada, tinha poucos meses de uso, ele estava em velocidade normal, não estava fazendo drift, nem nada. Saiu, ele perdeu o controle do carro, um caminhão acabou batendo na traseira do carro dele. Ele rodou várias vezes na pista, saiu da pista, não capotou por muita sorte, não sofreu nenhum dano à sua estrutura física, à sua integridade física. Por causa de um pneu remold, meu pai provocou um acidente numa rodovia. E é verdade, meus amigos, pneu remold é perigoso. Agora vamos à minha história. Tendo visto isso, quando eu comprei um Astra, lembra do Astra que já falei aqui no canal? Pois é, os pneus não estavam muito bons. O Bambambam aqui foi trocar os pneus do carro. E eu tive a mesma oportunidade de mendigo, assim, digamos, tá, gente? Modo de dizer, do meu pai. Em vez de eu botar pneus de qualidade, coloquei pneus remold. Dito e feito, era o último dia do ano de 2004, meus amigos. Eu estava vindo de Angra dos Reis de madrugada, na rodovia Rio Santos. Naquela época era até pior, né? Tinha uma curva que você vinha em descida e ela era bem bonita, assim, bem aberta. Você conseguia ver a paisagem do mar. Tinha só guarda-reio e mata. E um desfiladeiro ali, um barranco muito grande. Quem caísse ali, amigo, já era perda total no motorista e no carro.
Eu vindo ali numa velocidade normal, 80, 90, me distraí com o som do carro. Quando olhei para a pista, eu estava muito em cima da curva. O que eu fiz? Freiei, mas não meti o pé no freio não, reduzi e dei uma catucada para tentar diminuir a velocidade. Sendo que nisso, o que aconteceu? Meu carro saiu de frente com o jogo, com o volante virado. Naquela época não tinha controle de estabilidade obrigatório, meu carro não tinha ABS. Meu carro saiu de frente, eu estava vendo, foi muito rápido, foi um reflexo muito rápido. Eu vi o guarda-reio se aproximando de mim, na minha cabeça eu pensei, ferrou, vou cair. O que eu fiz? Reflexo, puxei o freio de mão. Quando eu puxei o freio de mão, eu rodei na pista, bati do outro lado no guarda-reio, de lado com o carro, entendeu? Eu fiz assim, ó, manja, não foi nem um 360, eu fiz o 180 mesmo, na curva, bati do outro lado com as duas rodas. Eu lembro muito bem que ele fez assim, bateu no chão. Eu nervoso, meu carro atravessado na pista, meu pé tremia na embreagem, eu não conseguia nem ligar o carro. Graças ao bom Deus, não veio nenhum carro, que ali sempre passou muito carro. Ainda mais nessa época do ano, movimento de final de ano, muita gente viaja. E acredite, não é mentira não, gente, não tem motivo nenhum para mentir para vocês. Liguei o carro, encostei, rapaz, começou a passar um monte de carro, passou ônibus, passou caminhão, passou carro de passeio. E eu fiquei muito bolado. Meu carro, o que aconteceu com ele? Eu empenei as duas rodas do lado do carona, arrebentei a minha bandeja dianteira, fui para casa, no caso, com o carro todo torto, devagarzinho. CU não passava nem fibra ótica, amigo, nem sinal de Wi-Fi. Foi uma situação muito ruim, meus amigos. Aí, olha só o cenário, olha só o cenário. Fui para casa, coisa e tal. Aí não era o último dia do ano não, era tipo dia 30 de dezembro, ainda tinha mais um dia, que era o dia 31, né? E a gente sabe que no dia 31 as coisas abrem até tipo meio-dia, porque o comércio fecha em meio expediente, né? Aí, meus amigos, eu fui para casa, de manhã fui ver o que tinha acontecido, consegui falar com o meu mecânico pra gente fazer o reparo no carro. Quando ele fez o serviço, ele me ligou, Vinícius, chega aqui para te mostrar um negócio. Ele me mostrou os pneus, meus amigos, os pneus dianteiros, um deles principalmente, aquela capa do pneu remold que eu acabei de falar para vocês, que faz aquele remoldamento, né? Aquela capa mesmo, que o pneu remoldado ele recebe uma estrutura nova por fora, né? Havia se soltado parcialmente. Além dele não ter segurado bem na pista, era uma noite muito bonita, eu lembro que tinha uma lua, o céu estava claro, estava muito legal, não estava chovendo, não estava garoando. Eu não entendi praticamente nada, porque que o carro, eu nem estava em tão alta velocidade assim, 80, 90 é uma velocidade de cruzeiro normal. Claro que se você bater nessa velocidade, amigo, caixão e vela preta, não tem jeito. Mas eu fiquei sem entender muita coisa quando eu fui dormir pensando o que eu fiz. Realmente eu errei, tá? Eu colaborei também porque eu fui mexer no som, me distraí, estava muito em cima da curva. Se eu tivesse mais antes, mais distante, eu não precisaria nem frear, enfim. Somente reduzir já causaria, né, uma diminuição da minha velocidade, enfim. Aí quando eu vi aquele pneu zoado, que soltou a capa parcialmente, um pneu novo, que tinha aí, quantos meses? 2 meses de uso talvez, 1 mês e pouco, entendeu, gente? Estava praticamente solta ali, soltou um pedaço. E fora a aderência que eu senti, que o carro patinou muito fácil. Entendido, gente? Então aconteceu comigo, aconteceu com meu pai, foi um erro bobo, tentei economizar e poderia ter custado a minha vida, porque sim, eu nem digo talvez se eu não caísse, se eu batesse no guarda-reio e caísse com o carro nessa ribanceira, né? Lá na rodovia Rio Santos. Mas e no sentido contrário, porque eu invadi a pista contrária. Quem conhece a rodovia Rio Santos, naquele trecho de Angra, ali, Paraty, Conceição de Jacareí, sabe que ali é mão dupla, simples, não tem divisão de canteiro como a rodovia Presidente Dutra, não, meus amigos. Então, eu invadi a outra pista, poderia ter causado um acidente muito pior, eu poderia ter colidido de frente com um carro, com uma família, eu poderia ter matado uma família, poderia ter me matado. Foi realmente uma situação muito perigosa. Aí eu tomei vergonha na cara, acabei me endividando, né? Botei no cartão de crédito, parcelei pneus de qualidade, né? Não foi aquele pneu mais top, mas era um pneu confiável. Ou seja, eu quis o mais barato, acabei pagando caro, quase paguei com a minha vida. Tive 2 gastos quase que imediatos, porque eu ia viajar no ano novo. Então, sabe como é que é? Jovem, solteiro, né? Tem um pessoalzinho aqui, outro ali. Foi isso que aconteceu. Gastei um dinheiro violento no final do ano e quase perdi a minha vida. Sem contar também que teve o exemplo de meu pai, né? De mendigaria igual a minha aí.
provocou um acidente, teve prejuízo material para o dono do caminhão porque acabou batendo nele, entendeu? Desenrolaram lá o prejuízo, não lembro o que aconteceu. Se meu pai estivesse aqui do meu lado, eu contaria para vocês, tá? E foram erros assim que eu vi que aconteceu com ele. Eu era adolescente, gostava de carro já. E a gente nunca vai acreditar que vai acontecer com a gente. Se você tem pneu remold e tá me xingando nos comentários que eu não sei o que eu falo, beleza, amigo, parabéns, nunca deu nada com você. Mas lembre de uma coisa, que Deus te proteja, não estou desejando mal a você. Mas lembre de uma coisa, o ser humano tem um erro muito grave. Não aconteceu comigo, não existe, não pode acontecer. Muita gente pensa assim, ó, se lasca, paga até com a vida. Conheço muita gente que vacilou, não com pneu remold, está em outras situações da vida que hoje, infelizmente, não estão aqui com a gente para contar histórias. E eu estou aqui com vocês para contar essa história, passar o meu relato que eu tinha prometido naquele vídeo. Eu vou deixar o vídeo para você na descrição, se você não viu o link, tá? Sobre pneus que estão ficando raros em determinadas medidas e caríssimos, né? Falei que eu ia contar a minha situação com o pneu remold, teve um monte de gente que comentou pedindo, então tamo junto, tô contando aqui, fato real, não é mimimi, não é historinha da carochinha, por causa de uma economia boba, quase que eu me ferrei. Então a lição que eu deixo para você, eu entendo que pneu é muito caro, manter um carro aqui no Brasil é muito injusto. Se você tem teu carro e não consegue manter, cara, venda seu carro, ou temporariamente pare o seu carro, não roda com ele. Junta o dinheiro, faz uma manutenção, anda de aplicativo. Hoje em dia temos aplicativo, lá em 2004 não tinha essa opção. O jovem hoje que quer encontrar o seu cremoso, a sua cremosa, tem a opção de um aplicativo. Quer ir no motelzinho com a namorada, com o namorado, tem aplicativo. No meu tempo não tinha, no meu tempo o jovem tinha que se virar com o carro, ou com o carro dele ou com o carro do pai. Na época eu tinha acabado de me formar sargento do exército, estava com aquela moral psicológica no alto. E fui economizar, coloquei pneu remold, sofri um acidente, né, de escala assim que não repercutiu tão gravemente porque eu dei muita sorte, né? Eu acho que o cara lá de cima estava de olho, não era a minha hora, mas poderia ter sido. Tanto que quando eu parei o carro passou um monte de carro. Então essa é a lição que eu deixo para você. O barato sai caro, pode tirar sua vida e pior ainda, como aconteceu comigo, eu poderia ter batido de frente com o carro de uma família que não tinha nada a ver com a minha irresponsabilidade e pão durice. Eu acho que tinha que ser proibido esse tipo de equipamento para carro aqui no Brasil. Eu sei que de 2004 para cá a indústria evoluiu bastante. Existem pneus remolds piores e pneus remolds menos piores, mas todo pneu remold tem essa característica de poder soltar aquela capa dependendo do estresse que ele sofrer, da deformação da velocidade, da temperatura do asfalto, da temperatura da borracha. É inseguro, não faça isso não. De novo, não tem condições, vende o carro ou espera um pouco e faz uma manutenção correta, porque pneu e freio envolve a tua vida e a vida de outras pessoas, beleza? Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, como eu tinha prometido, a minha história real sobre pneu remold. Agora conta para a gente aí, numa boa, vamos respeitar a gente, eu nunca desrespeitei ninguém. Se você tem pneu remold, nunca aconteceu nada, safo, cara, parabéns, Deus te proteja sempre. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, se inscreva, clique no sininho e assista os outros vídeos. E conheça o meu canal de games também. Mas tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!